Ela estava na calçada com uma mala de plástico e o casaco encharcado, expulsa da própria casa pela nora que gritou na sua cara: "Aqui não tem mais lugar para você", enquanto o filho assistia em silêncio, com a cabeça baixa. A nora bateu a porta sorrindo, convicta de que havia ganho. Mas aquela senhora frágil, tremendo de frio na frente do portão, guardava algo dentro daquela mala que nem ela mesma sabia o peso que tinha. Quando o cartório abriu o envelope, o que estava escrito ali foi tão devastador que ninguém naquela família jamais voltou a ser o mesmo. A chuva começou devagar naquela quinta-feira, como se o céu também estivesse esperando para ver o que ia acontecer. Dona Lourdes Aparecida. Ferreira tinha 71 anos, mas parecia carregar uns 100 naquele momento. Não no corpo, porque o corpo ainda era firme, ainda se mantinha ereto com a dignidade que ela aprendera desde menina no interior de Minas Gerais, onde sua mãe dizia que pobre não tem luxo de se curvar. O peso era outro. Era o tipo de peso que não tem nome no dicionário, que não cabe em diagnóstico de médico nenhum, que as pessoas só entendem quando sentem. O peso de ser descartada por quem você escolheu amar sem condição, sem contrato, sem prazo de validade. Ela estava parada na calçada da Rua das Acácias, número 18, no bairro Jardim Primavera, em Campinas, com a mala de plástico cinza rachada encostada nos pés e o casaco de lã cor de vinho encharcado colado ao corpo. A água escorria pelos fios de cabelo brancos e caía no cimento em pequenos pingos regulares, como um metrônomo marcando o tempo de uma música que ninguém queria ouvir. Ela não chorava. Não havia mais lágrimas naquele momento. As lágrimas tinham ficado lá dentro, no corredor, quando ela viu o filho baixar a cabeça e escolher o silêncio em vez dela. A mala era velha. Tinha um zíper que emperrava na metade e uma roda quebrada que chiava quando puxada pelo chão. Lourdes havia ganho aquela mala de Benedito, seu marido, numa viagem que fizeram para o litoral de São Paulo, quando Cleverson ainda era pequeno, quando ainda eram 3, quando a família cabia numa suíte de pousada barata e o felizes para sempre parecia uma coisa possível. Ela nunca comprou outra. Não por falta de dinheiro, embora dinheiro sempre tivesse sido apertado, mas porque jogar fora a mala parecia jogar fora alguma coisa de Benedito que ela não estava pronta para perder. Dentro da mala, um par de calças escuras dobradas com capricho, 3 blusas de inverno, 2 pares de meia, o rosário de madeira escura que ganhou da madrinha na primeira comunhão, uma foto plastificada de Benedito sorrindo na praia. E no fundo, enrolado com cuidado numa toalha de rosto bordada à mão com a letra L. Um envelope pardo lacrado com fita crepe amarelada. Lourdes olhava para o portão fechado. A cortina da janela da sala se mexeu. Ela viu, ou achou que viu, o vulto de Fernanda recuando depois de ter olhado para fora. Havia um sorriso naquele recuo. Lourdes conhecia aquele sorriso. Era o sorriso de quem acha que ganhou. Ela respirou fundo. O ar frio de Campinas entrou pelos pulmões e ela sentiu a garganta apertar, não de choro, mas de uma determinação que ela não sabia que ainda tinha. Olhou para a mala como se pedisse licença a ela mesma para continuar de pé. E continuou. Para entender o que estava acontecendo naquela calçada, era preciso recuar no tempo. Era preciso conhecer Lourdes antes da mala, antes da Rua das Acácias, antes de Fernanda. Lourdes Aparecida Ferreira havia nascido em Patrocínio, no Triângulo Mineiro, filha de um pequeno agricultor e de uma costureira que remendava roupas alheias para pagar a escola dos filhos. Eram 4 irmãos, e Lourdes era a mais velha, o que significava que aprendeu cedo a cuidar dos outros antes de cuidar de si mesma. Não por obrigação, por índole. Havia nela uma generosidade que não era virtude cultivada, era natureza, era estrutura, era a forma como ela via o mundo, como um lugar onde as pessoas precisavam umas das outras e ponto final. Conheceu Benedito Ferreira numa festa junina, quando tinha 22 anos. Ele era funileiro, tinha as mãos calejadas e os olhos mais honestos que ela já tinha visto.
Casaram-se um ano depois, numa cerimônia simples na igreja de Nossa Senhora do Patrocínio, com vestido emprestado da prima e bolo feito. Foram para Campinas em busca de trabalho quando Lourdes estava grávida de Cleverson. E ali fincaram raízes no Jardim Primavera, num apartamento de 2 quartos, que levou 10 anos para ser quitado e que Benedito comprou no nome dela porque dizia, sorrindo com os olhos, que assim ela teria sempre onde ficar, mesmo que ele não estivesse mais por perto. Benedito morreu de infarto quando Cleverson tinha 12 anos. Lourdes tinha 43. Ela não se casou de novo. Não por falta de oportunidade. Alguns vizinhos tentaram, alguns amigos tentaram fazer apresentações, mas porque havia uma lealdade em Lourdes que não cabia no formato de conveniência. Era Benedito. E pronto. Ela pegou um segundo emprego como diarista, trabalhou de segunda a sábado por anos, pagou o colégio de Cleverson, pagou o cursinho pré-vestibular, comemorou sozinha quando o filho passou em administração, na PUC Campinas. Chorou no banheiro para que ele não visse quando percebeu que a alegria dele tinha um tamanho que a incluía pouco. Cleverson era bonito, esperto e ambicioso, 3 qualidades que em doses certas constroem pessoas e em doses erradas destroem famílias. No caso dele, a dosagem foi errada desde cedo, porque havia uma parte de Cleverson que tinha vergonha de onde vinha. Vergonha da mãe diarista, vergonha do apartamento pequeno, vergonha das histórias de patrocínio que Lourdes contava com saudade. Ele nunca disse isso em voz alta, mas Lourdes sabia. Mãe sempre sabe. Fernanda Rocha Monteiro entrou na vida de Cleverson quando ele tinha 35 anos e ela 32. Era filha de uma família de classe média alta de Valinhos, cursou direito, mas nunca exerceu. Tinha o tipo de beleza que intimida e a personalidade que usa essa beleza como instrumento. Cleverson ficou apaixonado com a velocidade de quem confunde fulgor com calor. Casaram-se 2 anos depois do primeiro encontro, numa cerimônia que custou o que Lourdes ganhava em 6 meses de trabalho, e que ela ajudou a pagar sem ser convidada para participar do planejamento. Nos primeiros anos, Fernanda foi educada com a sogra. Não afetuosa, educada. Havia uma distinção sutil, mas real, entre as duas coisas, e Lourdes entendia bem essa distinção. A educada é a máscara. A afetuosa é o rosto. Fernanda sempre usou a máscara. Com o tempo, a máscara foi escorregando. Primeiro foram os comentários disfarçados de observação. A senhora não precisa usar avental aqui em casa. A gente não é tão formal assim. Quando Lourdes colocava o avental para ajudar na cozinha, como havia feito a vida inteira. Depois vieram as reorganizações silenciosas. Objetos de Lourdes que mudavam de lugar sem aviso, fotos de Benedito que desapareciam da estante e reapareciam. Depois, a distribuição de espaço. O quarto de Lourdes, que havia sido o quarto principal antes de Cleverson se casar, foi precisado para outros fins, e ela foi acomodada num cômodo nos fundos do apartamento. Um quarto sem janela que havia sido despensa, onde o cheiro de mofo se misturava com o de tinta velha e onde, nos dias de verão, o calor era sufocante. Lourdes não reclamou. Arrumou o quartinho, colocou a foto de Benedito na cômoda improvisada com uma cadeira, bordou uma toalhinha de crochê para a mesinha de cabeceira e decidiu que aquele canto era dela. E ninguém podia tirar a dignidade de um canto só, porque ele era pequeno. Mas o que Fernanda queria não era apenas o quarto. O que Fernanda queria era o apartamento. Ela descobriu, através de uma conversa descuidada com uma conhecida que trabalhava em cartório, que imóveis registrados exclusivamente no nome de cônjuges falecidos podiam ter a escritura complicada para fins de venda ou transferência se houvesse testamento anterior. Começou a fazer perguntas indiretas, contratou um despachante informal para checar a situação do apartamento. O que o despachante encontrou foi uma matrícula limpa com o nome de Lourdes Aparecida Ferreira como única proprietária.
sem mencionar as cláusulas adicionais, porque para acessar os documentos do testamento em cartório era necessária autorização específica que ela não tinha. Fernanda construiu então uma... A narrativa era simples e eficiente. Lourdes estava perdendo a cabeça. Esquecia as coisas, confundia nomes. Era um risco em casa. Precisava de uma clínica de repouso especializada, para o bem dela mesma, claro. Fernanda instalou essa narrativa na cabeça de Cleverson ao longo de 2 anos, com a paciência de quem entende que as mentes dos outros se moldam melhor quando o processo é lento e invisível. Cleverson, que não dormia bem, que vivia estressado com o trabalho, que tinha medo do envelhecimento da mãe, de um jeito que não sabia nomear, foi acreditando. Não porque era burro, porque era mais fácil. E 3 meses antes daquela quinta-feira chuvosa, Fernanda havia apresentado a Cleverson um documento. Ela disse que era uma transferência de benefícios do imóvel. Uma coisa apenas burocrática, para facilitar o processo de organizar tudo quando chegasse a hora da clínica. Cleverson assinou sem ler, uma noite depois de uma semana exaustiva, com uma caneta que Fernanda segurou na mão dele como se fosse um ato de carinho. O documento não tinha validade jurídica nenhuma, mas Fernanda não sabia disso ainda. O que ela sabia era que o apartamento era dela, que Lourdes estava na calçada e que estava tudo resolvido. Gertrudes Oliveira Santos viu tudo da varanda da casa de número 14. Gertrudes tinha 67 anos, era aposentada do serviço público. Havia chegado na Rua das Acácias quando tinha 27 e ali ficou, porque disse certa vez para a filha que mudar de rua depois de tanto tempo seria como arrancar uma árvore do chão e esperar que ela continuasse crescendo em outro lugar. Ela conhecia Lourdes havia décadas. Sabia quem aquela mulher era. Sabia das manhãs de sábado em que Lourdes varria a calçada de todos os vizinhos quando algum estava doente. Sabia das panelas de sopa que apareciam na porta de quem havia perdido alguém. Sabia dos bordados que Lourdes fazia e vendia para comprar material escolar para os filhos da vizinhança que não podiam. Sabia, acima de tudo, do que Fernanda havia sido fazendo nos últimos 2 anos. Quando Gertrudes viu Lourdes na calçada com a mala, o coração dela não apertou, explodiu. Ela desceu as escadas da varanda mais rápido do que suas pernas, de 67 anos, tinham ido em muito tempo, pegou o guarda-chuva do cabide com uma única manobra e atravessou a rua sem olhar para os lados, porque havia urgências que não esperavam o sinal fechar. Lourdes, ela disse, chegando na altura da amiga e abrindo o guarda-chuva sobre as duas. A voz saiu com mais força do que pretendia, carregada de uma indignação que era difícil de segurar. Vem comigo agora. Lourdes virou o rosto para ela. Não havia desespero nos olhos. Havia algo que Gertrudes levaria dias para nomear direito. Era exaustão, sim. Era dor, sim. Mas havia também uma clareza que assustou Gertrudes, porque clareza daquele tipo, naquele momento, não costumava vir sozinha. Eu preciso de um favor, disse Lourdes, com a voz firme como o chão embaixo dos seus pés encharcados. Você tem telefone da Simone no celular? Gertrudes olhou para a amiga. Tenho. Liga para ela. A cozinha de Gertrudes era o tipo de cozinha que cheira a história. Tempero velho nas paredes, azulejos portugueses com desenhos de galos que ela havia comprado na Feira do Bexiga nos anos 80. Uma mesa de madeira escura com marcas de copos e canetas e vidas. Havia sempre uma chaleira no fogão, porque Gertrudes era daquelas pessoas que acreditam que nenhum problema do mundo é tão grande que um chá quente não ajude a pensar melhor. Ela preparou o chá em silêncio, enquanto Lourdes sentava à mesa e colocava a mala sobre a cadeira ao lado, como se fosse uma pessoa. A chuva batia na janela com mais força agora, e o vento fazia o choupo no quintal dobrar e se endireitar num ritmo hipnótico. Lourdes tirou o casaco encharcado, e Gertrudes o pendurou sem dizer nada, porque havia gestos que valem mais do que palavras, e esse era um deles. Colocou 2 xícaras sobre a mesa. Derramou o chá. Sentou-se. Por 1 minuto, nenhuma das duas falou.
Então Lourdes abriu a mala. Gertrudes observou enquanto a amiga tirava as roupas dobradas com cuidado, o rosário, a foto plastificada na praia e, por último, a toalha bordada com a letra L. Ela desembrulhou a toalha com movimentos precisos, quase rituais, e colocou o envelope pardo sobre a mesa entre as duas. O envelope era velho. A fita crepe amarelada estava frágil nas bordas, como se qualquer toque mais brusco pudesse fazê-la desintegrar. No canto superior esquerdo havia um carimbo azul desbotado, cartório do 3º Ofício de Notas de Campinas, e abaixo, escrito à mão com uma caligrafia masculina firme e um pouco inclinada para a direita: abrir quando chegar a hora certa. Gertrudes ficou olhando para o envelope. Quanto tempo você carrega isso? 22 anos, disse Lourdes. Ela envolvia a xícara quente com as duas mãos e o vapor subia pelo seu rosto. Benedito deixou antes de morrer. Me fez prometer que só abriria quando não houvesse outro jeito. E agora? Lourdes olhou para a porta de casa, que ela mal havia tocado antes de se sentar, como se ouvisse ainda o som de uma porta batendo 3 casas de distância. Agora não tem mais outro jeito. Gertrudes ficou quieta. Depois disse: liguei para a Simone. Ela vem em 40 minutos. Lourdes assentiu. Tomou o chá aos poucos. Olhou para a foto de Benedito que havia colocado ao lado da xícara. Aquele homem de sorriso largo e mãos calejadas que havia plantado roseiras no quintal do apartamento para ela e morrido antes de vê-las florescer pela 3ª vez. Ele sabia, disse Lourdes, mais para si mesma do que para Gertrudes. Benedito sempre soube. Me dizia que o mundo é ingrato com os que são bonzinhos, mas que o ingrato é sempre cobrado no fim. Eu nunca entendi direito o que ele queria dizer. Entendo agora. Gertrudes pôs a mão sobre a mão da amiga. Não disse nada. Não havia nada a dizer. Doutora Simone Oliveira tinha 40 anos e o tipo de presença que enchia qualquer sala antes mesmo que ela abrisse a boca. Era filha de Gertrudes. Herdara a teimosia da mãe e a precisão de raciocínio que só a vida no direito constrói. Trabalhava num escritório no centro de Campinas, especializado em direito imobiliário e de família, e havia crescido ouvindo histórias da Rua das Acácias, crescido conhecendo Lourdes como a Dona Lourdes do 18, crescido entendendo que aquela mulher era o tipo de pessoa rara que o mundo produz em pequenas quantidades e que, por isso mesmo, costuma ser explorada por quem não entende o valor do que tem à sua frente. Ela chegou com um guarda-chuva preto e uma pasta de couro escuro debaixo do braço. Entrou na cozinha, cumprimentou a mãe com um beijo rápido e se sentou em frente a Lourdes com a seriedade de quem está prestes a trabalhar. Dona Lourdes, disse ela, com a voz de quem respeita, não de quem tem pena. A senhora pode me contar o que aconteceu do começo? Lourdes contou. Contou com a linearidade de quem havia organizado a história na própria cabeça muitas vezes, porque algumas dores a gente narra para dentro antes de conseguir narrar para fora. Contou sobre o quartinho sem janela, sobre os comentários de Fernanda, sobre o documento que o filho havia assinado sem ler, sobre a manhã em que Fernanda lhe disse, pela primeira vez, que ela precisava considerar outras opções de moradia porque aqui o espaço estava ficando apertado, sobre a tarde em que a mala foi jogada na calçada. Simone ouvia com a caneta parada sobre o bloco, porque havia partes que não precisavam de anotação para ficarem gravadas. Quando Lourdes terminou, houve um silêncio. E o envelope? Perguntou Simone, olhando para o objeto sobre a mesa. Lourdes empurrou o envelope em direção a ela. Era de Benedito. Ele me disse que continha o que precisasse ser dito, se algum dia precisasse ser dito. Nunca abri. Achei que nunca precisaria. Simone olhou para o envelope. Depois olhou para Lourdes, pedindo permissão sem palavras. Lourdes assentiu. Simone abriu o envelope com cuidado, usando uma espátula que a mãe buscou na gaveta dos utensílios de cozinha. A fita crepe soltou-se em pedaços pequenos, farelos de tempo. Dentro havia 2 documentos grampeados separadamente.
O primeiro era a cópia de uma escritura de imóvel, o apartamento da Rua das Acácias, número 18, registrado formalmente no nome de Lourdes Aparecida Ferreira, com um carimbo da matrícula do cartório de registro de imóveis da 2ª circunscrição de Campinas. Isso Lourdes já sabia, mas havia anotações em letra de Simone. Não, em letra de Benedito, setas, círculos, uma linha vermelha apontando para uma cláusula específica no rodapé. A cláusula dizia, em linguagem técnica e jurídica, que o imóvel era gravado com inalienabilidade e impenhorabilidade em favor de Lourdes Aparecida Ferreira enquanto ela vivesse, e que qualquer ato de disposição do bem sem seu consentimento expresso e reconhecido em cartório era nulo de pleno direito. Simone leu devagar, leu de novo, olhou para Lourdes. A senhora sabia disso? Sabia que tinha algo assim. Benedito me explicou na época, mas eu entendi só a parte de que o apartamento era meu enquanto eu vivesse e ninguém podia mexer. Não entendi os termos. Simone assentiu. Virou para o segundo documento. O segundo documento era o testamento em si. Era um instrumento de 3 páginas, lavrado em cartório, assinado por Benedito Ferreira, na presença de 2 testemunhas e do tabelião, com firma reconhecida, autenticação e número de registro. Simone leu em silêncio por 4 minutos. A expressão no rosto dela foi mudando à medida que avançava nas páginas. Não de surpresa, exatamente, mas de uma compreensão crescente, como alguém que vai montando as peças de um quebra-cabeça e começa a enxergar a imagem total. No meio do testamento, havia uma cláusula que ocupava 2 parágrafos inteiros. Ela diz que Benedito havia previsto com uma lucidez que perturbava a possibilidade de que Lourdes viesse um dia a ser pressionada, coagida ou expulsa do imóvel por qualquer membro da família ou cônjuge de descendente. E havia escrito, com palavras escolhidas com cuidado, que caso tal situação ocorresse e fosse documentada, a propriedade plena do imóvel, não apenas o direito de uso, mas a propriedade completa, seria automaticamente transferida para o Lar São Vicente de Paula, instituição de amparo ao idoso, no bairro Anhumas, retirando qualquer direito de Cleverson Ferreira sobre o bem, para sempre. Simone colocou o documento sobre a mesa. Gertrudes, que havia estado de pé junto ao fogão, veio se sentar. O silêncio que se instalou na cozinha era do tipo que tem peso. Era o tipo de silêncio que vem depois de quando uma verdade é finalmente colocada em cima de uma mesa depois de 22 anos dentro de um envelope. Benedito, disse Lourdes baixinho, olhando para o documento como se estivesse olhando para o marido. Você sempre soube de tudo. Ela não estava chorando. Havia algo mais complexo do que choro naquele momento. E gratidão de 22 anos é uma coisa que não cabe em lágrimas, que transborda por outros lugares, pelos olhos sim, mas também pelos ombros que afinal podem descansar, pela respiração que finalmente sai inteira. Simone deu à mãe um olhar que dizia: liga para o cartório, confirma a autenticidade antes de dar o próximo passo. Gertrudes entendeu e saiu da cozinha com o celular na mão. Dona Lourdes, disse Simone, com a voz de advogada, mas com o coração de filha de Gertrudes. O senhor Benedito não era apenas um bom marido. Ele era um homem extraordinariamente previdente. Esse documento é juridicamente válido. Preciso confirmar a autenticidade no sistema do cartório, mas tudo aqui indica que está em ordem. Ela fez uma pausa. A senhora entende o que isso significa? Que o apartamento não pode ser vendido nem transferido. Sim. E que qualquer tentativa de fazer isso já constitui um ato nulo. Se o Cleverson assinou algo nos últimos meses relacionado ao imóvel, esse ato não tem valor legal. Nenhum. Lourdes ficou quieta por um momento. E a cláusula sobre a expulsão? Simone olhou nos olhos da idosa. Precisamos documentar o que aconteceu hoje. Testemunhas, fotos, relato. Se for provado que a senhora foi coagida a deixar o imóvel,
O que aconteceu hoje se enquadra exatamente no que o seu marido descreveu na cláusula. Uma pausa. O apartamento poderá ir para o Lar São Vicente. O Cleverson perderia qualquer direito sobre o bem. Lourdes ficou olhando para a xícara de chá já fria entre as mãos. Ele precisa saber disso, disse ela por fim. E havia no tom dela algo que não era punição. Era uma chance sendo aberta a contragosto. Uma porta deixada entreaberta por uma mulher que havia aprendido, 22 anos antes, com um homem de mãos calejadas e olhos honestos, que a misericórdia não é fraqueza. Gertrudes voltou da sala com o celular na mão e um olhar que confirmava. O cartório havia verificado a autenticidade do registro em menos de 40 minutos por acesso ao sistema eletrônico notarial. O testamento era real. As cláusulas eram reais. Tudo era exatamente o que estava escrito. Simone olhou para Lourdes, que deu um aceno quase imperceptível com a cabeça. Ela discou para o número de Cleverson. Ele atendeu no segundo toque, com a voz de quem estava esperando uma ligação diferente. Alô? Cleverson, aqui é a Simone Oliveira, filha da dona Gertrudes. Sou advogada. Uma pausa calculada. Preciso te falar sobre o apartamento da sua mãe. É urgente e é sério. Tens 2 minutos para me ouvir? Houve um silêncio do outro lado. Pode falar, Simone falou. Ela não usou linguagem técnica demais, porque o objetivo não era confundir, era iluminar. Explicou o registro. Explicou as cláusulas. Explicou que o documento assinado por ele não tinha validade jurídica e que Fernanda havia tentado vender um imóvel que legalmente nunca poderia ser vendido ou transferido sem o consentimento de Lourdes. Explicou a cláusula da expulsão. Explicou o que acontecia se ela fosse acionada. Quando Simone parou de falar, havia passado pouco mais de 6 minutos. Do outro lado, Cleverson não disse nada por um tempo que parecia longo demais para ser apenas processamento de informação. Era um silêncio que caía, como alguém que ouve o piso rachar embaixo dos pés antes de ceder. Ele começou a falar e parou. Foi então que Fernanda arrancou o telefone da mão dele. Alô? A voz dela era aguda e controlada, o tipo de voz que usa a autoridade como escudo. Quem é você para ligar aqui com essa história? Boa tarde, disse Simone, com a frieza de quem já esperava exatamente essa reação. Sou advogada e estou representando os interesses da dona Lourdes. Já confirmei com o cartório a autenticidade do testamento do senhor Benedito Ferreira. A tentativa de alienação do imóvel é nula e pode configurar crime. Te recomendo consultar um advogado antes de dar qualquer próximo passo. Isso é mentira, disse Fernanda. O Cleverson assinou os papéis. O apartamento está registrado no nome de Lourdes Aparecida Ferreira, com cláusula de inalienabilidade. Nenhum documento assinado pelo Cleverson tem qualquer validade sobre esse imóvel. Nenhum. Simone fez uma pausa de 1 segundo. Boa tarde, e desligou. Naquele apartamento da Rua das Acácias, o silêncio que se instalou depois da ligação era de um tipo diferente do silêncio da cozinha de Gertrudes. Era o silêncio que vem antes de um colapso. Fernanda ficou com o telefone na mão, olhando para o aparelho como se estivesse esperando que ele dissesse algo diferente, como se a realidade pudesse ser renegociada se ela ficasse olhando firme o suficiente. Cleverson estava sentado no sofá da sala, com as mãos sobre os joelhos, e havia na postura dele alguma coisa que havia mudado nos últimos 6 minutos. Os ombros, que costumavam estar levantados na tensão costumeira, tinham descido, não de relaxamento, de rendição. O cartório deve estar errado, disse Fernanda, com menos convicção do que a voz tentava demonstrar. Esses sistemas falham. Vou ligar para o corretor. Fernanda. A voz de Cleverson saiu baixa. Ela parou. Para. Ela olhou para ele. Eu errei, disse ele. E havia nas 2 palavras o peso de algo que havia demorado muito para vir à superfície, que havia ficado represado embaixo de meses de conveniência e semanas de cansaço e anos de escolhas pequenas que, somadas, tinham se tornado uma escolha grande e errada. Eu errei e preciso ir falar com ela. Você não vai.
Vou. E se levantou. Você fez a mala dela e jogou ela para fora. A minha mãe, que criou esse apartamento, que criou eu, que nunca pediu nada em troca. Ele passou a mão no rosto. E eu fiquei parado no corredor sem dizer uma palavra. Cleverson, isso é exagero, ela o quê? A voz dele não subiu para um grito. Ficou baixa, o que era de alguma forma pior. Ela ficou no quartinho sem janela, sem reclamar. Ela lavou sua louça sem pedir obrigada. Ela comeu sobra sem falar nada. Uma pausa longa. O que ela fez para você que foi errado, Fernanda? Me fala. Porque eu preciso saber. Fernanda não respondeu. Cleverson pegou as chaves e saiu. Naquela mesma hora, do outro lado da cidade, Fernanda ligava para o corretor de imóveis com quem havia negociado nos últimos dias. A conversa durou menos de 3 minutos. O corretor havia recebido uma notificação automática do sistema de matrículas do cartório, sinalizando o impedimento legal no imóvel. A tentativa de venda estava suspensa. O negócio era nulo de pleno direito. Fernanda desligou e ficou olhando pela janela da sala para a calçada lá embaixo. A calçada onde havia jogado a mala de Lourdes 2 horas antes. Havia algo no olhar dela naquele momento que não era arrependimento. Ainda não. Arrependimento genuíno leva mais tempo para chegar. Mas era o primeiro contato com uma verdade que ela havia evitado com muito cuidado. Que ela havia calculado tudo errado. Que por trás da senhora frágil de casaco encharcado havia 22 anos de previsão de um homem que a havia amado tanto que morreu tentando protegê-la de um futuro que ele via com mais clareza do que qualquer um. E que ela havia subestimado ambos. Cleverson chegou à casa de Gertrudes às 8 da noite. A chuva havia parado fazia pouco, e a Rua das Acácias estava com aquele cheiro específico de calçada molhada que só existe em cidades do interior. Aquele cheiro que mistura terra e concreto e algo mais antigo. Ele ficou parado em frente ao número 14 por 2 minutos inteiros antes de tocar a campainha. Gertrudes abriu a porta e ficou no batente, sem se mover para o lado. Ela quer te ver? Ele perguntou. Isso você tem que perguntar para ela, disse Gertrudes, com a voz plana de quem observou 40 anos de uma rua e aprendeu a distinguir quem merecia passar pela porta e quem não merecia. Um silêncio. Por favor, disse Cleverson. Gertrudes ficou olhando para ele por um momento. Depois se moveu para o lado. Ele entrou. A sala de Gertrudes era simples e cheia de vida. Plantas em vasos no parapeito da janela, fotos nas paredes, uma estante de livros que parecia ter crescido organicamente ao longo de décadas. Lourdes estava sentada numa poltrona de tecido verde musgo, com a toalha bordada com a letra L dobrada no colo, e os óculos de leitura que ela havia colocado às 4 da tarde para olhar os documentos e não havia mais tirado. Ela olhou para o filho quando ele entrou. Cleverson ficou parado na entrada da sala. Havia algo na postura dele. Os ombros levemente curvados para dentro, as mãos soltas ao lado do corpo, em vez de nos bolsos, onde sempre estavam, que o fazia parecer mais novo do que 44 anos. Ou talvez mais velho. Era difícil dizer. Mãe, disse ele. Lourdes não respondeu imediatamente. Tirou os óculos. Os colocou sobre a toalha bordada no colo. Olhou para o filho com uma atenção que era diferente do olhar de mãe cotidiano. Era o olhar de uma mulher que está decidindo alguma coisa. Senta, disse ela por fim. Cleverson sentou na cadeira em frente a ela, que Gertrudes havia posicionado antes de sair discretamente da sala, porque havia tipos de conversa que precisam de testemunha e tipos que não. Por um longo tempo, a sala ficou. Eu passei 2 anos assistindo ela te empurrar para me mandar embora, disse Lourdes, com a voz equilibrada de quem praticou essas palavras em silêncio muitas vezes. E você deixou. Não obrigado, não forçado. Você deixou. Cleverson baixou a cabeça. Eu sei que você está com vergonha, continuou ela. Conheço você desde antes de você saber o que é vergonha. Mas vergonha não é o que eu preciso de você agora. O que eu preciso é que você entenda o que aconteceu aqui.
Não o que o cartório achou, não o que a Simone explicou, o que aconteceu aqui. Ela colocou a mão no próprio peito. Aqui. Ele olhou para ela então, com olhos que ela não via nesse estado desde que ele tinha 12 anos, e o médico havia dito que o pai não ia sobreviver ao infarto. Eu tive vergonha de você, disse Cleverson, e a frase saiu como quem arranca um prego com as mãos. Da senhora. De onde a senhora vinha, de como a senhora falava, do que a senhora fazia para viver. A voz falhou. Ele esperou. Eu deixei ela entrar na minha cabeça, porque era mais fácil ter vergonha da senhora do que ter vergonha de mim mesmo. O silêncio voltou. Lourdes olhou para o filho por um longo tempo. Havia naquele olhar alguma coisa que era dor e alguma coisa que era reconhecimento. O reconhecimento de que aquela frase era verdadeira e de que era, apesar de toda a dor, meu pai tinha as mãos cheias de calo, disse ela devagar. Trabalhou a vida inteira como funileiro. Nunca ficou rico. Nunca foi importante. Mas toda a rua por onde ele passava tinha alguém que ia dever favor para ele por alguma razão. Alguma coisa que ele fez sem pedir nada. Você sabe por que as pessoas respeitavam seu pai mais do que qualquer homem rico que eu já conheci? Cleverson não respondeu, mas ela não estava esperando resposta. Porque riqueza de caráter é a única que não te roubam, disse ela. E foi isso que ele te deixou. Não só o apartamento. Isso aqui. Ela colocou a mão aberta sobre o coração. Mas você vai ter que escolher se aceita. Cleverson ficou olhando para a mãe. As lágrimas desceram silenciosas, sem convulsão, sem drama. O tipo de choro que não pede licença e não precisa de audiência. Lourdes não se moveu para abraçá-lo imediatamente. Ficou olhando. Então, devagar, estendeu a mão. Ele a pegou com as duas mãos, como quando era criança e tinha medo do escuro. 3 dias depois, a tentativa de venda do apartamento foi formalmente cancelada pelo cartório, com notificação ao corretor e a ambas as partes. Fernanda recebeu a notificação por e-mail numa manhã de domingo. E o corretor ligou logo em seguida para dizer que havia sido informado por um assessor jurídico de que o negócio configurava tentativa de alienação fraudulenta de bem de terceiro, o que, dependendo das provas, poderia resultar em processo criminal. Ela leu o e-mail sentada à mesa da cozinha, com um café na frente que havia esfriado faz tempo. Cleverson não estava em casa. Havia saído cedo, sem dar explicação, como havia feito os últimos 2 dias. Ela sabia onde ele estava. Sabia porque havia algo na qualidade do silêncio dele quando voltava que era diferente de antes. Menos apertado, menos defensivo, mais pesado com um tipo de peso que ela reconhecia. O peso de alguém que tomou consciência de uma coisa que não podia mais ignorar. Fernanda não era uma mulher sem inteligência. Era uma mulher que havia usado a inteligência de forma errada por tempo demais, que havia confundido perspicácia com sabedoria e controle com amor. E agora, sentada diante de um e-mail e de um café frio e de uma casa que de repente parecia grande demais e vazia de um jeito que não tinha a ver com metros quadrados, ela começou a entender o que havia construído. Havia construído uma armadilha e havia ficado presa nela. Ela digitou o nome de um advogado no celular, depois apagou, digitou de novo, apagou de novo. No fundo, o que ela sabia, ainda que ainda não estivesse pronta para nomear em voz alta, era que o advogado não ia resolver o problema que precisava ser resolvido, porque o problema não era jurídico. Era humano, e problemas humanos não têm solução em cartório. Cleverson pediu demissão do escritório naquela semana, não porque foi forçado. Não porque havia alguma pressão externa, alguma consequência profissional, alguma coisa de fora que o empurrou, mas porque passou 3 noites sem dormir, de terça para quarta, de quarta para quinta, de quinta para sexta, e acordou na manhã de sexta com uma clareza que doía, mas que era inconfundível. Clareza é assim, ela dói antes de aliviar. O que a clareza dizia era simples. Ele havia vivido os últimos 2 anos dentro de uma versão de si mesmo que não era sua. Era a versão que Fernanda havia construído com paciência e intenção.
Um homem que priorizava a conveniência sobre a família, que achava que modernidade significava soltar as raízes, que confundia a ascensão social com abandono das origens. Essa versão assinava documentos sem ler. Ficava parada no corredor enquanto a mãe era expulsa. Achava que a vergonha era de fora para dentro, quando na verdade era o contrário. Ele entrou na sala do diretor do escritório às 10 da manhã e disse que precisava de um tempo. O diretor, que conhecia Cleverson havia quase 10 anos, olhou para ele por um momento e assentiu sem fazer perguntas, porque havia na expressão de Cleverson algo que dispensava explicação. Simone Oliveira havia documentado tudo com a precisão de quem faz isso por profissão, mas com o cuidado de quem também faz isso por razão pessoal. Ela tinha o relato de Gertrudes como testemunha ocular. Tinha as fotos que a filha adolescente de uma vizinha havia tirado do alto da janela do quarto dela com o celular. Uma menina de 15 anos que havia visto Lourdes na calçada e instintivamente registrado o momento sem saber por quê. Porque às vezes a intuição de uma adolescente é mais precisa do que o cálculo de um adulto. Tinha a notificação automática do cartório sobre a tentativa de venda. Tinha o documento assinado por Cleverson que era juridicamente nulo. Tinha o testamento autenticado e verificado. Ela montou um dossiê, não para processar imediatamente, mas para ter. Porque Simone havia aprendido com a mãe e com 15 anos de advocacia que o momento certo para usar a espada não é quando você está com raiva, é quando a espada serve de proteção. E havia uma pessoa que precisava ver esse dossiê antes de qualquer decisão ser tomada: Fernanda. O encontro aconteceu numa tarde de terça-feira, no escritório de Simone, no centro de Campinas, 10 dias após a tarde de chuva na Rua das Acácias. Fernanda chegou de tailleur cinza, cabelo preso, expressão de quem veio para negociar. Sentou-se à frente de Simone com a postura de quem ainda não havia decidido entre a ofensa e a capitulação. Simone colocou o dossiê sobre a mesa sem preâmbulos. Isso aqui documenta o que aconteceu na tarde de 23 de agosto, disse ela. Testemunhos, fotos, notificação do cartório, o documento sem validade que o Cleverson assinou, o testamento completo do Benedito Ferreira. Uma pausa. Tenho base suficiente para entrar com ação penal por tentativa de alienação fraudulenta de bem de terceiro e ação civil por danos morais em face da expulsão coercitiva de uma idosa do domicílio. Fernanda abriu a boca. Simone levantou a mão suavemente. Não vim aqui para fazer isso. Vim porque a dona Lourdes não me pediu para fazer isso. Simone encostou as costas na cadeira. Ela me pediu para explicar a situação de forma que a senhora entendesse completamente o que está em jogo, antes de qualquer decisão. Fernanda olhou para o dossiê. Pelos primeiros segundos, havia ainda nela a tentativa de manter a máscara. A postura ereta, a expressão calculada. Mas havia alguma coisa em ver as fotos. A foto da sogra na calçada, molhada, com a mala velha a seus pés, olhando para o portão fechado. Via naquela imagem uma acusação que não precisava de palavras. A máscara começou a rachar. Não de racha primeiro nos cantos, nos olhos que desviam, nos lábios que se apertam, depois nos olhos, depois na postura toda. Eu errei, disse Fernanda por fim, com uma voz que ela mesma pareceu não reconhecer. Simone não disse nada. Esperou. Fernanda parou. Olhou para as mãos sobre a mesa. Eu entrei nesse casamento querendo segurança. Não amor, não família. Segurança. Sou honesta sobre isso agora. Uma pausa longa. E fui construindo essa situação porque cada passo parecia pequeno. Cada coisa parecia razoável dentro daquele momento. Mas agora eu olho para o que construí e não reconheço mais a pessoa que fez isso. Simone ficou olhando para ela. A senhora pode processar, disse Fernanda. Eu mereço. Pode ser que mereça, disse Simone. Mas não é isso que a dona Lourdes quer. Fernanda levantou os olhos.
O que ela quer é que a senhora entenda o que fez e que faça o que precisa ser feito. Simone juntou os papéis do dossiê com cuidado. O resto é com a senhora. Cleverson foi para a casa da mãe na semana seguinte. Ela estava de volta ao apartamento da Rua das Acácias desde o dia seguinte. A conversa na cozinha de Gertrudes havia voltado num fim de tarde, com a mesma mala cinza rachada, e dessa vez carregou ela até o quarto principal, aquele com janela para o jardim que Benedito havia plantado para ela antes de morrer. As roseiras precisavam de poda. Ela faria isso no fim de semana. Cleverson chegou às 7 da tarde com um saco de pão na mão e uma expressão que era a expressão de quem aprendeu que a humildade genuína não tem pose. Lourdes o recebeu na porta, olhou para o saco de pão e disse: "Você sabe que eu prefiro o pão do Lúcio, lá na padaria da esquina da Tiradentes." "Eu sei", disse ele, "mas essa ficava no caminho e eu lembrei que você gosta com requeijão." Ela abriu a porta mais. Ele entrou. Sentaram na mesa da cozinha, a mesma mesa que havia sido da família desde sempre, com a quina amassada que Cleverson havia feito quando tinha 7 anos tentando andar de patins dentro de casa. E comeram pão com requeijão e tomaram café. E por um tempo não falaram sobre nada do que havia acontecido. Falaram sobre a vizinha nova do terceiro andar, que tinha um cachorro que latia de madrugada. Sobre o jacarandá na calçada que estava começando a florescer cedo aquele ano. Sobre uma série que Cleverson estava assistindo que ele achava que ela talvez gostasse. E havia na comum, nessa conversa de nada, alguma coisa que era tudo. Era o som de 2 pessoas aprendendo de novo como ficam juntas. "Eu vou precisar de tempo para confiar em você de novo", disse Lourdes eventualmente, com a xícara nas mãos e o olho na janela escura. "Não estou dizendo que não vou. Estou dizendo que precisa de tempo." "Eu sei", disse ele. "Você vai ter que fazer. Não falar. Fazer. Eu sei. E você vai ter que decidir o que você quer da vida." Ela virou para ele. "Não o que alguém te convenceu a querer. O que você quer." Cleverson ficou olhando para a mãe por um longo momento. Via nela uma força que ele havia passado anos tentando não enxergar, porque enxergar significava admitir que havia algo que valia mais do que tudo que ele havia corrido atrás. Força de quem trabalhou de segunda a sábado para pagar o cursinho dele. Força de quem dormiu no quartinho sem janela sem reclamar. Força de quem ficou na calçada molhada com a mala velha e não curvou a cabeça. "Quero ser metade do que a senhora é", disse ele, com a voz baixa de quem finalmente diz uma verdade que havia ficado guardada tempo demais. Lourdes olhou para o filho. E então, finalmente, depois de dias e de anos e de todas as coisas que havia engolido calada, ela abriu os braços. Ele veio. Fernanda e Cleverson se separaram formalmente 6 semanas após aquela tarde de chuva. Não houve briga pública, não houve drama. O processo foi iniciado em acordo, com um advogado de cada lado, com a divisão de bens conduzida com a frieza de 2 adultos que entenderam que havia chegado ao fim de alguma coisa. Fernanda foi para a casa da mãe em Valinhos num sábado de manhã, com 4 caixas e uma mala grande. E Cleverson a ajudou a carregar 2 delas até o carro, sem que nenhum dos 2 dissesse mais do que precisava ser dito. Na noite anterior, porém, Fernanda havia ido ao apartamento da Rua das Acácias. Lourdes a recebeu na porta com uma expressão que não era fria nem calorosa. Era o olhar de uma mulher que havia decidido, com consciência plena, ouvir antes de julgar. Fernanda entrou. Ficou de pé na entrada da sala. Olhou para a estante com as fotos de família que haviam voltado para o lugar. Benedito na praia, Cleverson criança, Lourdes jovem num vestido florido, numa festa que parecia anos 60. "Eu vim pedir desculpa", disse Fernanda, e havia na voz dela uma nudez que era diferente de qualquer coisa que Lourdes havia escutado dela em 9 anos. "Não porque preciso de algo. Não porque tem consequência se eu não fizer. Vim porque você merece ouvir isso de mim olhando no olho." Lourdes ficou olhando para ela.
Eu te tratei como um obstáculo, continuou Fernanda, como um problema a ser resolvido. Você é a mãe do homem com quem me casei. Você passou a vida inteira construindo tudo que ele tem. Ela parou, engoliu. E eu joguei você na calçada. O silêncio que se seguiu tinha um peso diferente dos silêncios anteriores. Era um silêncio que não acusava, apenas existia. Eu ouvi o que você disse Lourdes por fim. Não vou dizer que já perdoei. Perdão é uma coisa que leva tempo quando a dor é grande. Ela fez uma pausa. Mas ouvi. Fernanda assentiu. Havia lágrimas no canto dos olhos, mas não as deixou cair, como se sentisse que não tinha o direito de chorar ali. Cuida de você, disse Lourdes. Isso não é ironia, é de verdade. Fernanda saiu pelo portão às 9h20 da noite. Lourdes ficou na janela vendo o carro ir embora. Depois foi regar as roseiras no jardim, com uma lata pequena que havia encontrado no armário da lavanderia, porque as flores de Benedito precisavam de água e a noite estava fresca, e essas eram coisas que precisavam ser feitas, independente de tudo o mais. Gertrudes ficou sabendo de tudo gradualmente, nos chás das tardes de quarta-feira que se tornaram hábito depois daquela noite. Ela ouvia, fazia perguntas pontuais e tinha a sabedoria rara de não oferecer opinião quando ninguém havia pedido. Numa dessas tardes, enquanto tomavam o chá e a luz da tarde entrava pela janela da cozinha em diagonal, Gertrudes olhou para a amiga e disse: "O Benedito deixou esse envelope sabendo que você nunca ia abrir por conta própria." Lourdes olhou para ela. "Ele conhecia você", continuou Gertrudes. "Sabia que você ia aguentar tudo calada porque você acha que amor não precisa de proteção. Então ele colocou a proteção lá e esperou." Uma pausa. Homem inteligente. Lourdes ficou em silêncio por um momento. Homem que me amava. As duas coisas. Lourdes sorriu. O tipo de sorriso que carrega saudade, mas não é só saudade, que carrega também gratidão e uma paz que não é resignação, é chegada. Ele me disse uma vez: "Lourdes, o mundo testa os bons porque sabe que eles aguentam, mas o testador sempre tem conta para pagar no fim." Eu achei que era exagero. Era profecia. As duas riram ao mesmo tempo, e a risada encheu a cozinha com cheiro de tempero velho e azulejos com galos e décadas de amizade que sobrevivem porque são construídas em terreno honesto. A doutora Simone arquivou o dossiê com todas as provas e não deu entrada em nenhuma ação, a pedido de Lourdes. Não porque não havia base de sobra. Mas porque Lourdes havia chegado, ao fim de muita reflexão, à conclusão que Benedito havia chegado décadas antes, que a justiça mais importante não é a que se faz em cartório, mas a que se faz nas relações entre as pessoas, e que o cartório já havia feito a parte que cabia a ele. Havia protegido o que precisava ser protegido. O resto era humano. Simone entendeu e cobrou os honorários no valor de R$0, o que Lourdes recusou veementemente até Simone aceitar um bordado feito à mão com as iniciais da família. Um bordado que foi parar na parede do escritório dela no centro de Campinas, onde ficou por anos, e onde muitos clientes perguntavam de onde havia saído. Um ano depois daquela tarde de chuva, a Rua das Acácias estava em plena floração de jacarandás. Era um domingo de setembro, com o tipo de manhã que parece pedir desculpa pelo inverno que passou. Sol generoso, vento leve, cheiro de terra úmida dos jardins que haviam sido regados no dia anterior. As roseiras de Benedito, no jardim do apartamento de número 18, estavam com mais flores do que em qualquer outro ano que Lourdes se lembrasse. Ela não sabia dizer se era por causa da poda que havia feito no outono ou se as flores simplesmente entendiam quando o terreno havia mudado. Cleverson chegou às 10 da manhã com uma caixa de ovos caipiras e o jornal dobrado debaixo do braço. Ele havia deixado o escritório de administração onde trabalhava e, nos últimos meses, havia começado a trabalhar como consultor independente.
com horário mais flexível, com menos pressão, com mais tempo para a coisa que ele havia descoberto que importava e que havia, por anos, tratado como supérfluo, a presença. Estava mais magro, mas de um jeito saudável. Dormia melhor. Havia voltado a jogar futebol aos sábados com amigos que havia sumido por quase 3 anos. Havia começado a fazer terapia. Não foi fácil de admitir para si mesmo que precisava. Mas havia aprendido, naquele ano, que reconhecer uma necessidade não é fraqueza. É exatamente o contrário. Lourdes abriu a porta antes mesmo que ele batesse, porque havia aprendido de volta a reconhecer o passo do filho na escada. Ovos, ele disse levantando a caixa. Você vai fazer omelete, ela disse não como pergunta. Se a senhora me deixar usar a cozinha direito. A cozinha é sua quando você faz do jeito certo. Ele entrou sorrindo. Na sala, sobre a estante de madeira escura onde ficavam as fotos de família, havia uma adição nova. Uma moldura simples de madeira natural com uma foto tirada por Gertrudes numa tarde de agosto. A foto, Lourdes estava sentada na poltrona verde musgo, com a toalha bordada com a letra L no colo, os óculos na mão e um sorriso que não era para a câmera. Era para alguma coisa que ela estava pensando naquele momento. Algum pensamento interno que havia chegado como uma conclusão longa, elaborada ao longo de décadas, sobre o que a vida ensina a quem tem paciência para aprender. Era a foto de uma mulher que havia chegado. Gertrudes, que passava na frente do apartamento naquela manhã de domingo, a caminho da padaria, viu a luz acesa na janela e o vulto de Lourdes passando pelo corredor com as flores da cozinha na mão. Parou por um momento. Sorriu. Depois foi buscar o pão. Havia uma coisa que Lourdes disse para Cleverson naquela tarde, em que ele foi buscar o pão na padaria errada. Uma coisa que ficou com ele por muito tempo. Anos depois, quando ele contava para pessoas que ele amava a história do que havia aprendido naquele período da vida. Ela disse, família não é quem te deu a vida, família é quem faz a sua vida valer a pena. Família é quem fica quando não sobra mais nada. Ele havia escutado isso e ficado em silêncio porque sabia que era verdade. E sabia também que havia levado 44 anos e uma tarde de chuva para entender o que aquelas palavras significavam de verdade. Não como conceito, mas como carne, como coisa vivida, como o cheiro de café feito numa cozinha de uma mulher que havia esperado que ele crescesse de um jeito que escola nenhuma ensina. E havia mais uma coisa que ela disse. Mais tarde, naquela noite, quase como observação, quase como lembrança. Seu pai plantou aquelas roseiras antes de morrer, sabendo que não ia ver a maioria das flores. Ele plantou assim mesmo. Cleverson havia olhado pela janela para o jardim escuro, onde as roseiras eram apenas sombras. Por quê? Ele havia perguntado. Porque amor de verdade não espera colheita. Planta e vai embora. O apartamento da Rua das Acácias permaneceu de Lourdes. Permanecerá enquanto ela viver. Depois, conforme a cláusula que Benedito Ferreira lavrou em cartório num dia de outubro de 22 anos atrás, o que restar será encaminhado conforme os termos que ele estabeleceu, e Lourdes, numa tarde tranquila de outono, ligou para o lar São Vicente de Paula, no bairro Anhumas, para conhecer o lugar que o marido havia escolhido. Foi recebida por uma enfermeira de 30 anos, que a acompanhou por todos os corredores. Mostrou os quartos, o jardim interno com seus vasos de begônia, a sala de televisão onde os idosos se reuniam às tardes. No corredor central havia uma placa de doadores históricos da instituição. O nome de Benedito Ferreira não estava lá, mas Lourdes já sabia que não estaria. Benedito não era o tipo de homem que doava para aparecer. Era o tipo que plantava roseiras antes de morrer e ia embora sem pedir que alguém anotasse. Ela voltou para casa e regou o jardim. Riqueza de caráter é a única que não te roubam. Planta e vai embora. Família é quem fica quando não sobra mais nada.